TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 3 de agosto. E nesta edição, a Prefeitura de Petrópolis firma contrato de 22,8 milhões de reais para iluminação pública. Obras na pista da descida da Serra de Petrópolis devem ser concluídas em novembro. E campanha acende alerta para câncer de cabeça e pescoço. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Nesta segunda-feira, aqui nas telas da TV Correio da Manhã, a primeira edição ao vivo e rotineira desse nosso novo mês, nosso 8º mês desse ano de 2026. Olha só, gente, a gente começa a nossa edição falando, é claro, da Serra de Petrópolis. Isso porque a concessionária Elovias informou que está intensificando as obras de recuperação da pista de descida da Serra de Petrópolis, com o objetivo de melhorar as condições de tráfego em um dos trechos mais movimentados da BR-040. A previsão da Elovias é de que essa primeira fase de recuperação da descida de Petrópolis esteja concluída até novembro deste ano. As equipes da concessionária Elovias atuam de segunda-feira a sábado na descida da Serra de Petrópolis em trechos delimitados e com planejamento operacional, com o objetivo de reduzir os impactos no tráfego. Atualmente, 2 frentes de trabalho operam simultaneamente na pista de descida da Serra de Petrópolis. Uma delas é responsável pela reconstrução das placas de concreto que apresentam trincas profundas ou desgaste acentuado, enquanto a outra executa a microfresagem do pavimento com o objetivo de corrigir irregularidades e melhorar as condições de trafegabilidade. O processo de microfresagem é utilizado para corrigir irregularidades e melhorar o nivelamento do pavimento. Antes da intervenção, é realizado um escaneamento a laser da pista, com um veículo equipado com sensores que percorre a rodovia e produz um mapeamento digital de alta precisão. Esse levantamento permite identificar ondulações, desníveis e imperfeições milimétricas, que nem sempre são perceptíveis a olho nu. Para reduzir os impactos das obras e garantir a segurança dos usuários, a concessionária reforçou a sinalização nos trechos em intervenção, inclusive aos domingos e feriados, quando não há equipes trabalhando no local. Mesmo nesses períodos, as áreas permanecem interditadas porque o pavimento pode estar removido em processo de concretagem ou no período de cura do concreto aplicado. Nessas condições, a liberação da pista ao tráfego poderia comprometer a qualidade do serviço e representar riscos à segurança dos motoristas. E a Prefeitura de Petrópolis firmou um contrato de mais de 22 milhões e 800 mil reais para a manutenção, gestão operacional e modernização da iluminação pública do município. O acordo, assinado com a empresa Smart City, 5 eficientização energética e vídeo monitoramento, tem uma duração inicial de 12 meses e foi disponibilizado no portal da Transparência. Entre os serviços previstos estão a manutenção preventiva e corretiva da rede de iluminação, substituição e instalação de luminárias, refletores e também outros componentes. Com uma validade inicial de 12 meses, o contrato prevê a manutenção e a modernização da iluminação pública de Petrópolis. Entre os serviços estão a troca de luminárias, refletores e outros equipamentos, além da manutenção da rede e da implantação de um sistema de monitoramento dos pontos de iluminação. O documento ressalta, no entanto, que o objeto não inclui sistemas de videomonitoramento, usinas fotovoltaicas ou outras soluções que não estejam diretamente relacionadas à iluminação pública. A execução dos serviços vai ocorrer sob demanda, ou seja, por meio de ordens de serviço emitidas pela Prefeitura, e o pagamento vai ser feito apenas pelos serviços efetivamente executados e atestados pela fiscalização. Do valor estimado, 12 milhões e 700 mil reais estão previstos para a substituição e manutenção da rede.
R$ 8.600.000 para melhorias da infraestrutura e R$ 1.300.000 destinados à reserva técnica. O documento também deixa claro que o valor representa um limite máximo da contratação, não significando que todo o montante vai ser necessariamente executado durante a vigência contratual. Entre as metas operacionais previstas estão o atendimento de ocorrências em até 48 horas para pontos apagados em dias úteis e em até 24 horas para grandes vias e áreas consideradas estratégicas para a segurança pública. Alguns petropolitanos relatam que há diversos problemas relacionados à iluminação pública onde moram. Eu moro na rua Araruama, lá no Quitandinha. Tem uma lâmpada de poste lá que já está pedida há 2 meses e até hoje não trocaram. Iluminação é tudo, né? Segurança, né? Para você chegar à noite, é tudo. Lá onde eu moro, a iluminação não é boa, não. Tem uns postes que tem, outros não tem. Aí os carros têm que andar de farol de noite acesa. Qualquer chuvinha que dá, acaba a luz. Cada intervenção deverá contar com identificação georreferenciada, registros fotográficos antes e depois da execução, relação dos materiais utilizados e validação da fiscalização municipal. E agora, mudando de assunto, nós vamos falar de esporte. Isso porque, após o recesso escolar, os Jogos Estudantis Unificados de Petrópolis, os JEUPs, retornam amanhã, na terça-feira, com o futsal feminino na categoria Sub-13. A partida de abertura será entre o Colégio João de Barro e o Bom Jesus São José. Ao todo, 64 escolas e mais de 2.000 estudantes participam do JEUPs de 2026. E sobre essa competição como um todo, vale lembrar que neste ano os jogos contemplam 2 modalidades inéditas: a corrida de trilha inserida no atletismo e também a ginástica artística. E ao todo, são 16 modalidades disputadas na cidade. E neste mês de agosto, serão realizadas partidas de futsal, corrida de trilha na realidade, atletismo, futset, pump track, skate, basquete e todos esses nas categorias sub-13, 15 e 18. Então isso é claro para as crianças e pais aqui da cidade que acompanham toda essa competição e toda essa disputa que é tão legal aqui no nosso município. E agora, trocando de assunto, nós vamos falar de conscientização. Isso porque o câncer de cabeça e pescoço pode atingir regiões como boca, língua, garganta, laringe e tireoide. E apesar das altas chances de cura quando descoberto no início, muitos pacientes ainda recebem um diagnóstico em estágio avançado. E a campanha Julho Verde, é claro, realizada no mês passado, busca conscientizar a população sobre a prevenção e a importância do diagnóstico precoce durante todo o ano. Entre os principais sinais de alerta estão feridas na boca que não cicatrizam, rouquidão por mais de 2 semanas, dor ou dificuldade para engolir, caroços no pescoço, manchas na boca, sangramentos sem causa aparente e alterações na voz. Quanto mais cedo a doença é identificada, maiores são as chances de sucesso no tratamento. O diagnóstico, quanto mais cedo da doença, melhor vai ser o resultado em termos de tratamento e chances de cura. Então é extremamente importante todas as medidas de rastreio e, se possível, descobrir a doença o quanto antes, né, para poder ter um melhor resultado em termos de chance de cura e que o paciente fique livre da doença. O tabagismo, o consumo excessivo de álcool, a infecção pelo HPV e a exposição prolongada ao sol, principalmente nos casos de câncer de boca, estão entre os principais fatores de risco. Por isso, especialistas orientam que qualquer sintoma persistente seja avaliado por um médico. A Frente Nacional de Combate ao Câncer é um importante aliado, que oferece assistência gratuita a pacientes oncológicos maiores de 18 anos em situação de vulnerabilidade social. O tratamento inclui acompanhamento com assistente social, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, psicanalista e advogado, além da distribuição de medicamentos, suplementos alimentares, fraldas geriátricas, cestas básicas e encaminhamento para exames conforme a avaliação do serviço social. Hábitos saudáveis são muito importantes, previnem doenças, né, que vão gerar uma qualidade de vida, né, e uma expectativa de vida maior. Então, sempre que possível, estimular a prática de atividade física, um bom padrão de sono, uma alimentação adequada, né? Evitar hábitos ruins, como
tabagismo, etilismo, né, que é o uso de cigarro e bebidas alcoólicas. Isso é fundamental para o bom cuidado. Além do atendimento gratuito, a FNCC mantém um bazar beneficente, cuja arrecadação ajuda a manter os projetos sociais da instituição. A organização também oferece apoio físico e emocional a pacientes e familiares, reforçando que a informação, a prevenção e o diagnóstico precoce podem salvar vidas. A Frente Nacional de Combate ao Câncer funciona na Rua Monsenhor Bacelar, no número 569, no centro de Petrópolis. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone DDD 24, número 2242-1824. E agora falando sobre cultura, o grupo Dó Ré Mi estreia no dia 7 de agosto o espetáculo Conexão DRM, no Teatro Imperial, aqui em Petrópolis. O show promete reunir diferentes gerações em uma viagem pela música brasileira, com um repertório que vai dos clássicos ao pop, além de ter caráter solidário, com toda a renda destinada à creche São Judas Tadeu. Com mais de 30 canções, o espetáculo passeia por diversos ritmos, de Vila Lobos ao funk, passando pelo axé, pop rock e grandes sucessos da música brasileira. O novo show também marca uma fase de expansão do Dó Ré Mi, que passa a contar com 2 elencos de apresentação, ampliando as possibilidades de levar o trabalho para um público maior. Além da apresentação aberta ao público à noite, o Conexão DRM também terá uma sessão especial para 600 alunos da rede municipal de ensino. A iniciativa faz parte dos concertos didáticos do projeto Recreio, que busca aproximar crianças e jovens da dança e da música. Há mais de 23 anos formando talentos, o Dó Ré Mi é referência na formação artística de crianças e jovens. O grupo já dividiu o palco com grandes nomes da música brasileira e agora apresenta um espetáculo que celebra a conexão entre gerações, a força da arte e o poder transformador da cultura. Os ingressos variam de R$ 25 a R$ 60 e já estão à venda no site do Teatro Imperial. E com essas informações, nós encerramos a parte petropolitana do programa de hoje. Vamos agora para um rápido intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens da Minds conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Estamos de volta e nós continuamos aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Isso porque o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro obteve uma decisão que obriga o município de Nova Friburgo a garantir o fornecimento regular de alimentos da Casa de Acolhimento Vila Sorriso. De acordo com a sentença, o município deverá fornecer gêneros alimentícios diversos, adequados e equilibrados para que sejam preparadas e servidas regularmente as refeições destinadas para as crianças e adolescentes que são acolhidos na unidade. De acordo com a decisão, o município de Nova Friburgo deverá fornecer gêneros alimentícios diversos, adequados e equilibrados. O objetivo é que as refeições destinadas para crianças e adolescentes acolhidos na Casa de Acolhimento Vila Sorriso sejam servidas regularmente, sob pena de multa diária de R$1.000. A decisão confirma a tutela de urgência anteriormente concedida em ação civil pública ajuizada pela Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Nova Friburgo. O Ministério Público demonstrou que durante as inspeções realizadas na Casa de Acolhimento Vila Sorriso foram constatadas falhas recorrentes no fornecimento de alimentação. Segundo o MP, o estoque de itens básicos era insuficiente e o fornecimento de proteínas era irregular. Na audiência, o juízo reconheceu a descontinuidade do fornecimento de alimentação adequada, o que compromete a segurança alimentar dos acolhidos. A decisão ressalta que cabe ao município assegurar condições dignas de acolhimento em observância ao princípio da prioridade absoluta previsto na Constituição Federal e às normas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em nota, a Prefeitura de Nova Friburgo esclareceu que a sentença recente apenas confirma uma tutela de urgência concedida em 2023, no âmbito da ação civil pública sobre o fornecimento de alimentos à Casa de Acolhimento Institucional Vila Sorriso. Segundo o Executivo, a questão teve origem em 2023, quando a empresa então contratada para o fornecimento de proteínas solicitou um realinhamento de preços. Ainda de acordo com a Prefeitura, devido à instrução inadequada do pedido pelo fornecedor, a solicitação foi indeferida pela administração municipal, o que levou a empresa a interromper o abastecimento de forma ilícita e sem aviso prévio. Um novo processo de licitação foi concluído e, desde então, a entrega de proteínas e de todos os demais gêneros alimentícios ocorre de maneira contínua e regular, garantindo pleno atendimento e a nutrição dos acolhidos, sem qualquer prejuízo à rotina da instituição. E ainda em Nova Friburgo, 5 empresas da cidade participaram de um evento de moda em Medellín, na Colômbia, na última semana. A iniciativa faz parte da missão de negócios internacionais da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan. A participação das empresas friburguenses reforça o potencial competitivo do polo de moda íntima e vestuário do município serrano no cenário internacional.
além de representar uma importante iniciativa para ampliar a presença das marcas brasileiras em mercados latino-americanos. A Colômbia Moda 2026 ocorreu na última semana em Medellín e é considerada uma das principais feiras de moda da América Latina. A participação de empresas de Nova Friburgo aconteceu através da Missão de Negócios Internacionais, promovida pela Firjan, pelo Sindicato das Indústrias de Vestuário de Nova Friburgo e pela Associação Brasileira de Indústria Têxtil e de Confecção. Foi um convite a prospectar um mercado diferente dentro da América Latina, né? Um povo que está muito próximo da gente, países que estão muito próximos da gente, que faz a gente pensar em oportunidades de crescimento. Esta é a primeira participação em uma feira internacional para o setor confeccionista da região serrana do Rio de Janeiro. Nova Friburgo é um dos principais polos de moda íntima do Brasil e a cidade tem 5 empresas participantes no evento. A ação integra os planos da Firjan para fortalecer a expansão dos negócios da indústria da moda fluminense. O objetivo é promover conexões comerciais e ampliar a visibilidade das empresas da região. Moda íntima, moda praia, moda fitness, e estamos na principal vitrine da América Latina, que é a Colômbia Moda. Uma feira de referência tanto para o mercado nacional da Colômbia, mas de toda a América Latina, Estados Unidos, Europa, Ásia. São mais de 12 países representados aqui na feira. A Colômbia Moda reúne marcas, compradores, distribuidores, representantes comerciais e profissionais do setor de diversos países. A feira cria oportunidades para a geração de negócios, ampliação de mercados e desenvolvimento de parcerias estratégicas. A brasilidade está sempre presente, a gente nota como os compradores se identificam com a nossa modelagem, com o tipo de produto, com a cara do Brasil. E vamos agora para a nossa previsão do tempo. Olá, e vamos com a previsão do tempo. E a gente começa, como de costume, por Nova Friburgo, onde a terça-feira vai ser de sol com muitas nuvens e à noite o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Os termômetros variam entre a mínima de 10 e máxima de 23 graus. Em Teresópolis, a tendência é a mesma. Na cidade da Imperatriz, a previsão é de sol com muitas nuvens durante todo o dia e à noite vai ser também com muitas nuvens. E as temperaturas variam entre a mínima de 12 e máxima de 24 graus. Em Petrópolis, também não vai ser diferente. O dia vai ser todo nublado com algumas aparições do sol, com a nebulosidade indo até o período da noite. Os termômetros variam entre a mínima de 10 e máxima de 20 graus, sendo a cidade mais fria da nossa região de cobertura. E agora, trocando de região, indo para a região centro-sul aqui do estado, em Paraíba do Sul a tendência de nebulosidade continua, assim como na região serrana. Mas lá, os termômetros podem marcar temperaturas mais altas, variando entre 13 e 27 graus, mantendo o padrão de temperaturas mais baixas nas primeiras e últimas horas do dia. E a gente finaliza a nossa previsão do tempo em Três Rios. Lá a previsão é de sol com algumas nuvens, com a mesma tendência no período da noite, e os termômetros em Três Rios variam entre 13 e 27 graus. E essa foi a previsão do tempo para terça-feira. E agora, chegando na parte de notícias mais gerais do nosso programa de hoje, a plataforma Pode Falar, que oferece acolhimento, escuta qualificada e orientação em saúde mental para pessoas de 13 a 24 anos, já está disponível no aplicativo Meu SUS Digital. O projeto é resultado de uma parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, para fortalecer o cuidado em saúde mental no Sistema Único de Saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, o serviço realiza uma média de 1.100 atendimentos por mês atualmente. Com acesso direto pelo aplicativo, a expectativa é alcançar cerca de 11.000 atendimentos mensais. Para acessar a plataforma, basta entrar no aplicativo Meu SUS Digital e selecionar a opção Pode Falar na área de mini aplicativos. O usuário será direcionado para o Pode Falar, que funciona de segunda a sábado, das 8 horas da manhã até as 10 horas da noite. E o atendimento pode ser anônimo, caso o paciente deseje.
O primeiro contato acontece por meio de um chatbot. Nesse espaço, também são disponibilizados conteúdos simples e acessíveis sobre saúde mental que ajudam o usuário a compreender melhor suas emoções. A partir do desejo do usuário ou quando for identificada a necessidade de apoio mais direto, o sistema encaminha a conversa para o atendimento humano. O serviço ainda conta com recursos tecnológicos para identificar e priorizar situações de maior risco. Assim, uma ferramenta de inteligência artificial analisa as mensagens dos usuários que aguardam atendimento e, ao detectar indícios de risco elevado, envia um alerta imediato à equipe para que esses casos tenham prioridade. Os teleatendimentos, segundo o Ministério, são realizados por estudantes de graduação e pós-graduação de diferentes áreas, como psicologia, medicina e educação, que atuam sob supervisão de professores, recebem formação contínua e seguem protocolos específicos para cada situação apresentada. Mesmo com a nova ferramenta, a pasta reforça que, quando o sofrimento psíquico for persistente, prejudicar a rotina, os estudos, o trabalho ou as relações, ou em situações de crise, é importante ainda assim buscar o atendimento presencial. E ainda nessa parte da saúde, a Sociedade Brasileira de Imunizações lançou a campanha Todos contra o VSR, proteção desde o início. O objetivo é ampliar o conhecimento de gestantes e da população sobre a importância da imunização contra o vírus sincicial respiratório, o VSR, bem como esclarecer e fortalecer o conhecimento dos profissionais da saúde a respeito do tema. Segundo a entidade, o VSR é responsável por 80% dos casos de bronquiolite e até 60% das pneumonias em menores de 2 anos de idade. De acordo com o Ministério da Saúde, foram confirmados somente neste ano 21.398 casos de síndrome respiratória aguda grave causados pelo vírus, dos quais 246 resultaram em mortes. A faixa etária de menores de 2 anos é a mais afetada, 17.081 casos e 109 mortes aconteceram no período. Entre os principais destaques da campanha de conscientização sobre a vacinação estão a conscientização sobre a vacinação da gestante, que serve para a transferência dos anticorpos produzidos já para o feto e, assim, protege a vida já na primeira semana. A ação de conscientização também inclui videoaulas para profissionais da saúde, um hot site, presença ativa nas redes sociais, com publicação de conteúdos educativos no Instagram, YouTube, TikTok e Facebook, e comunicação direta com o público-alvo via e-mail e WhatsApp. E o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou na última semana 2 leis de proteção e apoio a mulheres. A primeira prevê o pagamento automático da pensão alimentícia por Pix, que ficou apelidado Pensão de Pix. A segunda lei determina a divulgação em larga escala do Ligue 180, o serviço telefônico de denúncias de violência contra a mulher. A lei do Pix Pensão determina que o pagamento mensal da pensão alimentícia seja depositado na conta da pessoa beneficiária quando o desconto em folha não for possível. De acordo com o texto legal, o valor da pensão pode ser transferido pelo banco automaticamente da conta do devedor para a conta do credor. Já o serviço Ligue 180, de acordo com a nova lei, deve ser divulgado pelo governo federal em meios de comunicação de massa e locais públicos e privados de grande circulação de pessoas, tais como escolas, casas de espetáculos e outros locais de diversão. Órgãos públicos, hospitais e meios de transporte também devem ser utilizados. O presidente da República também assinou 2 decretos relacionados ao projeto Mulher Segura, que visa fortalecer a capacidade do Estado brasileiro de prevenir, monitorar e enfrentar a violência contra a mulher, regulamentando a alteração recente da Lei Maria da Penha, que, dentre outras previsões, estabeleceu a possibilidade de monitoração eletrônica dos agressores. E agora, para finalizar a parte de notícias do programa de hoje, o Ministério da Educação divulgou o resultado da chamada única do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, para o 2º semestre de 2026. Os estudantes pré-selecionados devem completar a inscrição até o dia 4 de agosto, ou seja, até amanhã, e nesta edição o programa oferece mais de 75 mil vagas para o 2º semestre e já registrou mais de 127 mil inscritos em todo o país. Ao todo, o processo seletivo recebeu 127.175 inscrições, que geraram mais de 315 mil opções de curso, já que cada candidato pode escolher até 3 alternativas.
As mulheres representaram 67,5% dos inscritos, enquanto os homens corresponderam a 32,5%. Mais de 72 mil candidatos se autodeclararam pretos ou pardos, além da participação de 666 indígenas, 1.808 quilombolas e 5.248 pessoas com deficiência. A região Sudeste foi a segunda com maior número de inscritos, somando 42.455 candidatos na primeira opção de curso, ficando atrás apenas do Nordeste, que registrou 51.540 inscrições. Entre os estados, São Paulo liderou o número de candidatos, com 17.958 inscritos, seguido pela Bahia e por Minas Gerais. O Rio de Janeiro aparece entre os 5 estados com maior procura pelo programa, com 9.209 inscritos, considerando a primeira opção de curso. Os cursos mais procurados pelos candidatos foram Medicina, com mais de 50 mil inscritos, Direito, Psicologia, Enfermagem e Odontologia. Para participar do FIES, é necessário ter feito alguma edição do Enem a partir de 2010, ter obtido média igual ou superior a 450 pontos, não ter zerado a redação e não ter participado como treineiro. Além disso, o candidato precisa comprovar renda familiar bruta mensal de até 3 salários mínimos por pessoa para obter o financiamento. Os candidatos que não foram pré-selecionados na chamada única serão incluídos automaticamente na lista de espera, que terá convocações entre os dias 7 de agosto e 24 de setembro. O Ministério da Educação alerta que todos os inscritos devem acompanhar os prazos e cumprir as etapas previstas no edital para não perder a oportunidade de garantir o financiamento. Nesta edição, o FIES também mantém o FIES Social, que reserva 50% das vagas para estudantes inscritos no Cadastro Único com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa. Esses candidatos podem obter financiamento de até 100% das mensalidades, desde que atendam os critérios estabelecidos pelo programa. E com essas informações, nós encerramos a parte de notícias do programa de hoje. Vamos para um rápido intervalo e depois a nossa entrevista. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e dessa vez estamos aqui ao vivo com a Ana Cristina Matos, que veio conversar um pouquinho com a gente sobre a PPO, falar um pouquinho sobre essa associação que faz um trabalho que eu já disse tantas vezes, tão bonito aqui em Petrópolis e tão necessário aqui na cidade. Tudo bem, Ana? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada pela, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui para falar da PPO. Sempre um prazer te receber aqui no programa. As portas da TV Correio da Manhã sempre estarão abertas para a PPO. É claro, mais uma vez, destacando um trabalho muito importante, um trabalho muito bonito que é feito por vocês. E tenho certeza que muita gente já conhece, mas é sempre bom a gente reforçar. Mas antes disso, vou pedir que você se apresente para o nosso público. Eu sou Ana Cristina, hoje estou como vice-presidente da PPO. Eu era presidente, mas me adoentei, aí saí, estou de vice, mas na mesma função de estar lá para ajudar os pacientes, para ajudar os familiares. Estou todos os dias lá na PPO e, assim, eu gosto muito do que eu faço, gosto muito do trabalho da PPO, que é uma coisa que nos realiza. Não traz dinheiro, mas nos realiza muito. É muito importante a gente poder estar ajudando o outro, né? Ajudando a resolver, não só com alimentação, com remédio, médicos, mas ajudando a resolver vários problemas que o câncer ele envolve a família toda do paciente. Então, é muito importante a gente poder cuidar dessa família. Então, a gente cuida desde que ele tem o diagnóstico até ele ter alta ou vir a falecer. No caso de falecimento, a gente ainda cuida por 6 meses da família desse paciente. Então, assim, é uma ajuda num todo, né? A gente vê o paciente como um todo, não aquele número que está lá internado, que está lá fazendo tratamento. E, assim, a partir de uns 4 anos atrás, a gente passou a fazer visitas aos pacientes internados no Hospital Alcides Carneiro. Temos uma assistente social de segunda a sexta-feira, de 8 às 15 horas, lá no Alcides Carneiro, para atender a demanda dos pacientes que estão lá. E temos uma van que traz o paciente do centro da cidade até o Alcides Carneiro. Então, essa van, ela leva
o paciente para fazer quimioterapia e traz o paciente de volta da cidade, porque depois da mudança da quimioterapia lá para o Alcides Carneiro, ficou bem distante para os pacientes. E assim, tinha gente que tinha que pegar 3 ônibus para ir até Alcides Carneiro. Você já imaginou fazer uma quimioterapia e depois voltar de ônibus? Era muito ruim. Então, agora eles têm essa van que vai e volta o dia inteiro para levar e trazer os pacientes. Temos atendimento de toda uma equipe técnica na PPO, que atende aos pacientes da casa, que são acolhidos na casa, e os pacientes que são também do nosso município, que precisam de psicologia, fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia, serviço social. A gente tem terapias, reuniões toda terça e segunda-feira com um grupo de pacientes. Então, tudo isso a gente ajuda o paciente, não só aqueles que vêm de fora, mas os pacientes aqui da casa também. Então, A gente pode dizer que não é um serviço de assistência médica, é realmente um acolhimento. Isso. É o fato de estender a mão para o outro, poder verdadeiramente ajudar como pessoa, como você disse, não apenas um número, não apenas mais uma pessoa, Isso. e sim ser realmente aquela assistência próxima, aquela assistência que, dizendo mais uma vez, acaba acontecendo esse acolhimento, não é mesmo? Isso, a gente acolhe o paciente, né? Porque, na realidade, nós somos uma instituição que, apesar de lidar com a área da saúde, a gente não é da área de saúde. Nós somos uma instituição de acolher o paciente, mas a gente tem toda essa equipe técnica que também acolhe o paciente, que atende os pacientes, né? E é no Alcides Carneiro, onde a gente dá esse suporte também, que é muito importante, principalmente as visitas dentro do hospital, que às vezes é onde o paciente está internado e que não consegue, às vezes, um exame, não consegue fazer alguma coisa. Então, a gente está ali para ajudar aquele paciente. E mesmo os pacientes que vão para a UPA de oncologia, quero deixar um recado aqui. Se o paciente é de oncologia, se ele tiver câncer, não vá para a UPA, vá para o pronto-socorro do Alcides Carneiro, que lá que é a urgência credenciada do SUS para atendimento aos pacientes, porque tem acontecido muito do paciente ir para a UPA e depois ele fica na UPA 10, 15 dias e não é transferido para o Hospital Alcides Carneiro. Então, a UPA ela foi feita para dar uma primeira assistência. Então, assim, se você tiver consciência de que tem lá, que até não é muito divulgado, né? Mas que a urgência do paciente com câncer é no Alcides Carneiro. E lá ele vai ter toda a prioridade, ele vai ter o atendimento, se ele precisar ser internado, ele vai ser internado dentro do Alcides Carneiro. Se não tiver vaga, ele vai ficar aguardando na urgência, como ele aguarda na UPA, para ser internado no Hospital Alcides Carneiro. O Hospital Alcides Carneiro, hoje, ele é referência de oncologia de Petrópolis. Então, ele tem que acolher ao paciente quando ele inicia, fazer o diagnóstico, quando ele passa mal, ele tem cuidados paliativos, então ele é responsável por tudo isso. Então, a gente às vezes, as pessoas não têm informação e acabam indo para a UPA, e às vezes a gente pega paciente que está na UPA já 10, 15 dias e que foi feito os exames de sangue, exame de raio-x, essa coisa toda, mas o diagnóstico não tem acontecido. E assim, depois que o Estado decretou que todo paciente que vai ser internado, ele entra numa fila geral do Estado, está muito ruim, porque não é mais aqui em Petrópolis. Então, ele vai para a UPA, fica ali naquela fila e aguardando o Estado botar ele para dentro de um hospital. Isso, às vezes, é muito demorado. Então, a gente tem perdido paciente dentro da UPA por essa falta de internação. É uma coisa que a gente vai batalhar, a PPO vai batalhar esse ano para ver se a gente consegue mudar esse quadro. Não é muito fácil, porque não é uma coisa que depende do município. Quando depende do município, a gente vai até o secretário, vai até o prefeito, vai até os vereadores e solicita essa ajuda, mas é o Estado. Essa é uma regulamentação que é do Ministério da Saúde, que ficou com o Estado. Só que o Estado ele recebe paciente de todo o estado do Rio de Janeiro. E com isso, às vezes, tem gente que é o 292 da fila.
Exatamente. E a gente sabe que com doenças oncológicas, todos os tipos de câncer, o tempo faz totalmente a diferença. Faz. Então, quanto mais rápido, quanto mais agilizado for justamente esse tratamento, for essa assistência, for esse atendimento, a pessoa tem uma chance de conseguir ter um tratamento mais seguro, não é mesmo? Com certeza, né? O tempo é fundamental para o paciente oncológico. Quando a gente descobre um tumor já no início, é muito mais fácil de você controlar a doença. Alguns casos têm até a cura da doença, mas se você já chega com um estadiamento tardio, já fica muito difícil. E assim, e quando eles veem que o paciente já está com estadiamento tardio, não sei o quê e tal, não vai deixar de dar vaga para um jovem que teve um AVC, que teve algum problema, para dar para um paciente que já chegou em fase terminal. Então, isso acaba o paciente ficando muito tempo, mas eu digo que ele tem direito. Hoje a gente tem, né, já tem algum tempo, foi reformulada agora, a gente tem a cartilha com o direito do paciente. Isso não é só para paciente de câncer, é para todos os pacientes. Pesquise na internet quais são os seus direitos como paciente, que muitas vezes as pessoas têm medo. As pessoas têm medo de questionar o médico, de questionar a recepção de um hospital, das UPAs, porque fica com medo de ter que voltar e depois ficar marcado e não conseguir atendimento. Não tem esse medo, porque você tem o direito, então você tem que cobrar. E qualquer coisa que você precise, entre em contato com a PPO, porque a gente tem assistente social lá, temos 2 assistentes sociais na PPO. Na quinta-feira, a gente tem lá no Alcides Carneiro também mais uma assistente social, uma psicóloga também. Então, assim, a gente dá todo esse apoio a quem está iniciando um tratamento, a quem está no meio do tratamento e aquele que já está em cuidado paliativo, que é muito importante também, né? Porque às vezes você põe um paciente que está em cuidado paliativo, até porque a família quer, né? Porque ela quer ver o melhor e tal, e bota no CTI, que não vai resolver essa situação. Então, assim, às vezes é melhor você ficar com o paciente no quarto, que você vai poder acompanhar esse paciente, então esse paciente não vai partir sozinho, e isso é muito importante para o paciente, para a família, poder dar esse aconchego aos pacientes. Então, assim, o nosso projeto dentro do Alcides Carneiro, inclusive, se chama Aconchego, que é mesmo a função de acolher. Iana, a gente pode destacar os diversos serviços que você já citou da PPO, seja na casa de apoio, seja justamente lá no Hospital Alcides Carneiro, e também essa parte que a gente está fazendo aqui agora, essa parte de informar a população. Muitas das vezes a pessoa acabou de receber um diagnóstico, a pessoa está com uma suspeita e não sabe, inclusive, dessa informação, justamente desse encaminhamento necessário lá para o Hospital Alcides Carneiro. Então, a gente está fazendo aqui um trabalho também que é muito importante justamente para informar a pessoa que está nessa situação delicada, que pode conhecer alguém que está passando por essa situação delicada. Então, assim, é muito importante que o trabalho da PPO persista, a gente continue informando a população, justamente para que mais pessoas consigam ter justamente esse atendimento sendo realizado da melhor maneira possível. E, apesar de todas essas funcionalidades, a gente tem que destacar também que tem um lado ruim que está acontecendo com a PPO. Não é por conta da PPO, mas justamente por uma questão financeira que, desde a nossa última conversa, está bem complicada, não é mesmo, Ana? Tá muito complicado, assim, a gente está sem receber aluguel há quase um ano. Então, com isso, a gente foi pagando aluguel para não ser despejado, né? Mas foi nos descapitalizando. E isso para a gente foi muito ruim, porque agora a PPO está tendo que vender o carro que ela possui, que é dela, para que a gente possa quitar os aluguéis que estão em atraso da PPO. E assim, a gente nunca passou por essa situação de chegar a esse nível. Sempre tinha, preciso de arroz, preciso de feijão, preciso de café para a cesta básica, mas... Era aquele aperto controlado. Era aquele aperto controlado, porque a gente vinha para as mídias sociais, pedia e resolvia. Então, assim, a gente nunca teve esse problema. Então, agora a falta de dinheiro é muito grande. A gente está com uma equipe já reduzida, porque a gente teve que reduzir a equipe, e estamos ajudando um ao outro para que possa dar conta de todo o trabalho, porque a PPO ela funciona como empresa. A gente tem empregados que a gente tem que pagar em dia, que a gente tem que pagar o INSS, o fundo de garantia, a gente tem a luz, a água, o telefone, né? E assim,
tudo isso. As nossas despesas mensais está em torno de R$100 mil. Era 120, nós conseguimos abaixar para tirar 20. Então está assim, em torno de R$100 mil. A gente tem um galpão no Shopping 800 que nós ganhamos, que a gente tem também um condomínio caro, R$6 mil por mês de condomínio. A gente está tentando negociar para ver se consegue abaixar esse condomínio também. Atrasei o condomínio também no princípio do ano. Aí fiz uma parcela que fizeram assim, uma caridade para a gente, vou pagar o atrasado em 34 parcelas de R$1.000. Então, assim, a gente está tentando para que a gente não precise fazer mudanças drásticas. Por quê? Se a gente diminuir o número da equipe técnica, que agora é onde eu posso tirar, a gente vai diminuir o atendimento desses pacientes. E o município não oferta esses atendimentos para os pacientes. Ele não tem uma fisioterapia oncológica, ele não tem uma fonoaudiologia, ele tem psicóloga só dentro do hospital, ele não atende as pacientes, ele não tem um serviço social que atenda os pacientes, que tem um local para atender os pacientes. Então, assim, quando tem alguma coisa, eles vão para o CAPS, que nem sempre, às vezes, resolve, né? E, assim, a gente entra no município cobrindo essa parte que o município não tem para ofertar para os pacientes. Então, é muito importante manter essa equipe, porque a gente não quer diminuir o número da equipe técnica para não diminuir o atendimento dos pacientes. Nós temos hoje 3 psicólogos, 3 assistentes sociais, uma fono, 2 nutricionistas. Então, assim, é uma equipe grande, né? E você vai lá, uma fisioterapeuta, e você vai lá, tem fila para atendimento. Tá? A fono, principalmente, porque é um serviço que você não vê no município. E é um serviço super importante para o paciente de cabeça e pescoço, né? Que às vezes não consegue engolir, que às vezes não consegue mais falar porque fez cirurgia. E a gente já viu tanto paciente com o tratamento de fono voltando a falar, voltando a se alimentar. Então, assim, isso é muito importante para aquele paciente que é do SUS e que não tem esse atendimento. Na realidade, hoje, a gente não tem nem pelos convênios, né? Exatamente. Então, a gente vê realmente que são serviços que, caso a PPO pare de prestar, vai acabar realmente na cidade. Não vai ter essa prestação de serviço para esses pacientes que vão acabar sendo prejudicados no final das contas. O nosso tempo já acabou, infelizmente, mas só para a gente finalizar, eu acho importante a gente destacar quais as maneiras que a população, as pessoas que estão nos assistindo, nossos telespectadores, podem apoiar a PPO. É claro, a gente já passou do dia 1º, mas o Pix continua aberto, appo@ppo.org.br. Esse eu já decorei, então pode fazer qualquer tipo de contribuição. E quais outras maneiras que a população pode apoiar? A gente está com bazar na sede da PPO, na Rua Visconde da Penha, número 72. Funciona de 10 às 4 da tarde, vai até o 24 de julho. São roupas novas, separadas. Uma na Rua do Imperador, ali onde é a galeria da Única, loja 4. Então, assim, a gente tem todo um equipamento e eu peço encarecidamente, você que está nos ouvindo, vá lá, contribua com o telemarketing, contribua com o PixDay, contribua comprando no nosso bazar. Comprando no nosso bazar, você vai estar nos ajudando a salvar essa situação, ou pelo menos nos ajudando a passar por esse período tão difícil. Eu ainda tenho fé que ainda vou receber esse aluguel novamente, mas, como diz meu marido, só na fé mesmo, né? Mas a gente tenta, né? A gente não pode desistir, afinal de contas somos brasileiros, não desiste nunca, mas a presença de vocês é super importante. E vá lá nos conhecer, para você ver para onde está indo o seu dinheiro. E agradecer aquelas pessoas também que doam mensalmente para o telemarketing, doam para o PixDay. Então, appo@ppo.org.br. Você pode fazer qualquer depósito, qualquer Pix, qualquer valor que você puder. Perfeito, Ana Cristina. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Um prazer conversar. Eu tenho certeza que a situação vai melhorar e a PPO vai continuar existindo, vai continuar prestando esse serviço mais uma vez. Importantíssimo e tão bonito aqui na cidade. Obrigado. Eu também acredito nisso e a gente está lutando muito para que isso aconteça. Perfeito.
E, gente, com essas informações, eu encerro a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã. O seu jeito